igreja é igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. O tema da nossa ministração nesta manhã é olhando para o milagre, olhando para Jesus, olhando para o agir de Deus. E você pode aí ser criativo, né, e expandir esse tema de acordo com aquilo que tem dentro do seu coração. Existem diversas formas de olharmos para Jesus. Existem diversas formas de olhar para o agir de Deus na nossa vida, o agir de Deus na nossa casa, o agir de Deus na nossa igreja. Por isso o tema desta manhã é olhando para o milagre. João, Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz. Quem diz isso? Quem disse isso? Jesus. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, dizendo: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Glórias ao Senhor, amém? E eles perguntaram: onde está este homem? Eu vou perguntar para vocês: onde está esse homem? Onde está? Aqui. Jesus está aqui. A palavra de Deus diz que onde existe dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. Onde está esse homem? Diga assim: aqui. Fala assim: aqui. Amém. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então busca os pais para interrogar. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego.
mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da igreja. Olha que coisa. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E está aí uma das respostas mais lindas da palavra de Deus. E ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu não sei de muita coisa, eu não sei de nada, mas uma coisa eu posso afirmar, eu era cego e agora eu vejo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida, nós já entendemos tantas coisas, ó Pai, somente ao ler o texto, mas entendemos, sabemos que o Senhor tem muito para poder falar às nossas vidas, uma revelação, algo preparado no seu coração, Senhor, para os nossos corações, que estejamos atentos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer e vai sim fazer nas nossas vidas nesta manhã. Amém. Muito bem. Para que o milagre aconteça na nossa vida, há necessidade de nos encontrarmos com Jesus. E eu não estou perguntando, isso é uma afirmação. Para que algo de Deus aconteça na sua vida, deve existir esse desejo e esse empenho de nos encontrarmos com Jesus. É nesse encontro com Jesus que os milagres são produzidos na nossa vida. Amém? Não existe um outro caminho, ou se existe um outro caminho, eu desconheço. Mas eu conheço e tenho a certeza absoluta de que quando nós estamos próximos de Jesus, milagres de Deus acontecem na nossa vida. Jesus faz milagres e faz milagres em nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Então, o primeiro desejo que nós temos que ter, e ter isso gerado dentro do nosso coração, é o quê? É de estar na presença de Jesus. É de estar onde Jesus está. Jesus está dentro de você. Jesus está presente neste lugar. Jesus, ele não nos abandonou. Jesus, ele se encontra com todos aqueles que querem e têm esse desejo. O texto nos fala que Jesus, ele se encontrou com esse homem, em algumas traduções diz jovem, se encontrou com esse homem, e esse homem tinha uma condição, ele era cego. E a Bíblia nos deixa claro que ele era um cego do quê? Nascença. Ou seja, ele nasceu cego. Então esses detalhes, assim, são importantes. Os detalhes da Bíblia, gente, são importantes para que a gente entenda o contexto daquilo que está acontecendo. Jesus, ele curou muitos outros cegos, alguns registrados na palavra de Deus. Mas Jesus curou muitas e muitas pessoas cujo registro não tem na palavra de Deus, não está relatado. João, ele termina o seu evangelho dizendo assim, se tudo aquilo que Jesus fez fosse registrado em livros, os livros não caberiam na face dessa terra. Porém, nesse registro especificamente, o evangelista João, ele faz questão de dizer assim, era um cego de nascença. E é lógico, gente, e eu sei que você sabe disso, né, que uma pessoa, quando ela nasce cega, ela, por nunca ter enxergado, ela tem um jeito de enxergar, de ver, né, de entender a sua deficiência. Pior é uma pessoa, e isso também é entendido, que ela enxergava e por algum motivo ela fica cega. Dizem que essa condição ela é pior. Um cego, uma pessoa que enxergava e fica cega, ela vive uma condição de alma, de dificuldade muito maior
do que uma pessoa que nasceu cega, que nunca enxergou. Né? Isso é algo, é fato, é algo observado. E o texto diz que esse homem era um homem que nunca tinha enxergado. Né? Talvez, né, não fizesse muita diferença o fato dele ver para ele, porque ele não sabia nem o que era enxergar. Mas algo importante que a gente tem que entender é que quando nós nos encontramos com Jesus, né, ele produz milagres na nossa vida. Coisas acontecem na nossa vida que a gente nem imaginava que poderia acontecer. E é disso que eu quero falar ao seu coração nesta manhã. Talvez aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, você nem imagina ainda. Porque quando nós falamos assim, que Deus vai tirar a tristeza do seu coração, você pode falar assim, mas eu nem sei o que é uma vida sem tristeza. Não consigo nem imaginar isso. Quando nós falamos aqui que você vai ter uma vida próspera financeiramente, e essa nunca foi a sua realidade, você pode dizer assim, mas o que é isso? Eu vivi uma vida inteira passando dificuldade financeira, eu nem sei, eu nem consigo enxergar o que é ter um dinheiro no final do mês, eu nem sei o que é isso. Quando nós falamos que a sua casa vai ser um pedacinho dos céus, amém? Porque vai ser, amém? Você crê nisso? Pode ser que você a sua vida inteira viveu, desculpa a expressão, um inferno dentro da sua casa. E foi a sua realidade, a vida inteira vivendo um inferno dentro da sua casa, e de repente sobe alguém nesse altar e diz assim, a sua casa vai ser um pedacinho dos céus. Você não consegue nem imaginar o que seria aquilo, porque não é a sua realidade. É a mesma consciência desse homem. Quando Jesus o curou, ele nem imaginava, nem fazia sentido o que é, porque era a condição dele. A vida dele já estava adaptada naquele sentido. Porque ele não enxergava, nunca enxergou. Ele já tinha ali o seu jeito de ganhar a vida. E como que ele ganhava a vida? Pedindo. Estava tudo muito organizado. A proposta daquilo que Jesus faria na vida dele era algo que ele talvez nem imaginava. Está tudo muito organizado, tudo certo. E a nossa vida pode estar exatamente desse jeito. Talvez você viva numa condição de cegueira. Talvez você viva uma situação na sua vida que por nunca ter vivido nada diferente, você diz assim, está tudo bem, está tudo legal. Porque você não enxerga aquilo que pode e que Deus vai fazer na sua vida. E nós precisamos, primeiramente, entender que o que Deus tem para a nossa vida é infinitamente melhor e maior do que aquilo que nós vivemos nesse tempo presente. Amém? Talvez você esteja acostumado com a sua cegueira. Talvez você esteja acostumado a viver desse jeito a sua vida inteira. Talvez você até reconheça que tem uma deficiência, que tenha um problema na sua vida. Mas pelo fato de você viver isso e viver isso constantemente, você já se adaptou. Você já montou a sua rotina. Sai de manhã, pega a sua bengala, ou alguém te leva, te coloca no ponto onde você pede a sua esmola, você pede a sua esmola, já tem a contabilidade muito feita, muito bem feita, sabe quanto recebe por dia, sabe quanto tem que gastar, e está tocando a vida. E quando isso acontece, esse tipo de situação, essa rotina nos domina, nós deixamos de enxergar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e Deus quer fazer muito mais na sua vida, amém? Deus quer fazer um milagre na sua vida tão grande, que você ainda não consegue nem imaginar. É isso que eu entendo. O que Deus tem para fazer na sua vida, os seus olhos ainda não viram. Os seus olhos ainda não viram. Você ainda não contemplou aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Talvez você nem imagine ainda aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, o milagre que Ele vai produzir na sua vida. Mas o que nós precisamos fazer? Entender que Deus tem mais e melhor para a nossa vida. Amém? Deus tem o quê? Mais e melhor para a sua vida, para a nossa vida.
Ah, mas o que é esse mais, esse melhor? Talvez você não consiga ainda mensurar. Porém, eu sei que Deus é um Deus de milagre. E onde Jesus está, milagres acontecem. E se torna claro na nossa vida algo que a gente nem imaginava que pudesse acontecer. Amém? Você entende isso? Que Jesus, ele faz além das nossas expectativas. Lembra daquele outro cego que Jesus encontra na saída da cidade chamada Jericó? E Jesus chega para ele e pergunta assim: que queres que eu te faça? E aquele cego falou o quê? Eu quero ver. Eu quero ver. Talvez, se fosse uma condição de um cego de hoje, outra coisa seria pedida. Né? Talvez uma casa na praia, né? Talvez um cão guia labrador. Mas Jesus pergunta, e ele diz: eu quero ver. Eu quero voltar a enxergar. Você realmente quer um milagre de Deus na sua vida? Você quer ter a sua vida transformada? Então nós precisamos, você precisa, começar a olhar as coisas de Deus de um jeito diferente. Os discípulos, quando viram aquela condição daquele homem cego, eles começaram a debater. Eles perguntaram assim: o porquê ele é cego? Ele pecou? Os pais pecaram? Eles não estavam interessados no sentido de que Jesus podia curar. Eles estavam mais interessados no porquê daquilo. Por que isso aconteceu? Por que ele vive essa situação? E assim como eu, você também já fez muitas perguntas nesse sentido para Deus. Quem é que nunca disse assim: por que eu estou vivendo isso? Quem nunca falou isso? Quem nunca questionou: por que eu estou vivendo isso? E quando os discípulos olharam aquela situação, eles fizeram a mesma pergunta: por que isso está acontecendo? Por que ele é cego? Eu fui visitar um amigo que perdeu a esposa, e quando ele me viu, ele me abraçou, chorou, e ele diz assim: por que isso aconteceu? Esperando uma resposta, não de um amigo, de um pastor. Por que isso aconteceu? E aí ele virou para mim e falou assim: quando você me conheceu, eu estava na pior, estava me separando, muito tempo atrás, numa depressão terrível, e agora você me vê novamente, eu estou numa situação pior. E ele falou assim: por quê? E eu disse para ele: a pergunta não é o porquê, mas é para quê. Não é o porquê as coisas acontecem, mas é o que Deus quer fazer em nós através disso que acontece. Em relação a isso que acontece na nossa vida, nós procuramos muitos porquês. Por que isso? Por que eu fiquei desempregado? Por que eu estou vivendo essa doença? Por que isso aconteceu na minha... É muito porquês. E a visão dos discípulos não é diferente da nossa visão. Quando algo terrível acontece na nossa vida, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a primeira questão é: por quê? Por que eu? Por que eu? Quem aqui já foi mandado embora? Mandado embora, gente, levanta a mão. O resto nunca foi mandado embora? Bom, hein? Só pediu conta, né? Antes de ser mandado embora, pede conta, é isso? Aí se livra da vergonha, né? Quem já foi mandado embora? E aí você pergunta: por quê? Por que eu? Por que não o outro? Nós não fazemos essa pergunta? Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que não foi o outro? E nós fazemos a mesma coisa diante daquilo que acontece na nossa vida. O porquê está acontecendo, Deus? A gente quer saber por quê. E Jesus dá uma resposta muito interessante. Diz assim: nenhum pecou, não foi ele, não foi os pais. Mas as coisas aconteceram dessa forma para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então a pergunta não é por quê, mas é o que Deus quer nos ensinar diante da situação que a gente está vivendo.
E eu quero deixar essa frase reforçada no seu coração. Diante das angústias e das tristezas da vida, diante das decepções que nós sofremos, a pergunta correta não é o porquê isso está acontecendo, mas é o que eu posso aprender, o que Deus está me ensinando através dessa situação que eu estou vivendo. Se essa for a pergunta, eu tenho uma convicção muito grande de que você vai avançar muito na sua vida espiritual. Nós procuramos muito o porquê das coisas. Nos cansamos em perguntar o porquê isso acontece, ao invés de nos esforçarmos para entender aquilo que Deus quer nos ensinar através daquela situação que nós estamos vivendo. Talvez o emprego perdido não tenha nenhum porquê, mas talvez Deus queira te ensinar que você precisa se preparar melhor para a vida profissional. As coisas mudam. Por que a minha casa é essa bagunça? Talvez a pergunta não seja o porquê, mas é o que Deus quer que eu faça em relação a isso. E quando nós fazemos esse tipo de exercício, gente, a nossa percepção das coisas de Deus muda. O olhar que nós passamos a ter no agir e no mover de Deus no meio do seu povo muda completamente. Não é porquê, mas é o que Deus quer fazer na minha vida através dessa situação. Isso é a visão dos discípulos. Os discípulos queriam uma explicação, queriam o porquê das coisas, e muitas coisas não tem a explicação, ou pelo menos não tem a resposta que a gente quer ter. Não existe resposta para tudo. Inclusive, a própria palavra de Deus nos diz que algumas coisas Deus permite que a gente conheça, mas outras coisas pertencem somente a Deus. Então vamos tirar um pouco dos porquês e vamos procurar mais, entender um pouco mais o que Deus quer fazer conosco através daquela situação. E nós vamos sim entender que Deus, mesmo nas situações mais difíceis, mais complicadas, Ele nos ensina, nos carrega no colo e nos permite que a gente avance nessa vida. Amém? É pecado para cá, pecado para lá. Né? A gente tem um costume desse tipo de coisa, né? Quando a pessoa fica doente, o que nós falamos? Né? Uma pessoa que fica doente constantemente, meu irmão, precisa orar mais. Não é assim? Não é? Precisa orar mais. Quando uma pessoa ela está com dificuldade financeira, o que nós falamos? Precisa jejuar mais. Não é isso? Está errado? Não está errado. Mas para uma pessoa que fica doente constantemente, nós nunca chegamos para ela e falamos assim, você precisa cuidar melhor do seu corpo. Precisa perder essa pança sua. Deixa eu até encolher a minha aqui. Você fala isso? Não. Uma pessoa que fica constantemente doente, fala, precisa orar mais. Vou orar mais por você. Nós vamos espiritualizando as coisas. Não que isso é errado. Mas a gente fala assim, não, você precisa orar mais. Você está doente, constantemente doente, precisa orar mais, meu irmão. Eu vou orar mais por você. Você olhar para a pessoa e falar assim, você tem que cuidar mais, fazer um exercício aí, comer melhor, fazer as dietas que tem que ser feitas. Nós somos desse jeito. Né? Quando a pessoa está com problema financeiro, precisa jejuar, né, para quebrar a maldição hereditária sobre a sua vida. Você não fala por irmão, você toma vergonha na sua cara e vai organizar direito a sua finança. Para de ser um gastão. Nós sempre temos a tendência de olhar para as coisas como os discípulos olharam. Né? A gente tem essa tendência de trazer a religião. Eu nem digo espiritualizar, porque nós somos pessoas espirituais. E mais do que isso, nós somos pessoas religiosas também, se você não sabia disso. Né? Porém, gente, nós temos que ter, sabedoria vinda de Deus. E aí a gente começa a querer responder esses porquês com coisas que não têm sentido algum. E era o que os discípulos estavam fazendo. Jesus, quem pecou? E Jesus falou, nem é uma questão de pecado isso. Nem é uma questão de pecado. Nem ele, nem os pais.
Vocês não estão entendendo o que vai acontecer. Não é o porquê, mas é o que vai acontecer depois disso. Amém? Então não é o porquê você está vivendo isso. O mais importante é que você saiba o que Deus vai fazer na sua vida depois disso. Amém? É uma visão. E Jesus, ele de um jeito meio inusitado, né, ele cura aquele cego. Como que ele cura? A Bíblia diz que ele, como? Gospe no chão, cuspe. Sabe o que é isso, né? Com saliva, do fundo espiritual. Não foi isso não. Cuspiu no chão, fez barro e coloca nos olhos daquele homem. E mais ainda, fala, vai se lavar lá no tanque de Siloé. Né, alguns anos atrás descobriram o tanque de Siloé lá em Jerusalém. Então tem muita gente que vai agora lá e lava os olhos, né? É bonito de ver, né? Tem esses rituais lá. Jesus tem um jeito de fazer as coisas. Eu vou falar algo para você que você sabe, mas é preciso falar. Jesus tem um jeito de fazer as coisas. E eu vou dizer mais, nem sempre Jesus vai fazer as coisas na sua vida, o milagre da sua vida, do jeito que você quer. Você está me entendendo? Não é assim que funciona. Nem sempre o milagre que Jesus vai fazer na sua vida vai cumprir o protocolo eclesiástico da igreja XX. Não vai. Não vai. Você tem que entender que Jesus faz milagres e faz do jeito que Ele bem entender. Até quando nós vamos continuar assumindo esse complexo de Deus, ou melhor, né, de assistente, de conselheiro de Deus, e dizer assim, eu quero que faça, mas faça do meu jeito, faça da minha forma. Até quando nós vamos querer ficar dizendo o jeito que as coisas têm que acontecer, ou o jeito que Deus tem que fazer as coisas acontecerem na nossa vida? As coisas acontecem do jeito que Deus quer, e você precisa entender isso. Às vezes, diante de uma situação terrível na nossa vida, Deus faz brotar esperanças que nós nunca imaginávamos que pudessem brotar na nossa vida. Às vezes, de uma situação triste, de uma situação complexa, às vezes de uma situação desesperadora, Deus faz acontecer algo extraordinário na sua vida. Algo que você nunca imaginava que pudesse acontecer. Eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que às vezes a nossa fé, ela é curta para alcançar isso que eu estou falando. E a minha também é tão curta quanto a sua. Mas a realidade é o seguinte, que Deus faz milagres na nossa vida. Jesus faz milagres na nossa vida. E Jesus faz como Ele quer. Não é como você quer. Não é como a gente imagina. Nós temos todo um protocolo dentro da igreja, nós temos sim toda uma doutrina dentro da igreja, mas Jesus, ele não segue esse caminho. Jesus tem a sua forma de agir, e às vezes a forma de Deus agir na nossa vida, de Jesus agir na nossa vida, às vezes até é uma forma estranha, gente. É uma forma estranha. Às vezes a gente não entende muito bem com nossa cabeça, com a nossa racionalidade. Não seria mais tranquilo Jesus falar assim, esteja curado no nome do Pai, do Filho e do Espírito? Estou brincando. Só uma brincadeira. Não seria mais fácil? Não seria? Como que ele fez com o cego de Jericó? Seja curado. Começou a enxergar. Lembra aquele outro cego que ele orou? E ele começou a enxergar homens como árvores. Aí orou de novo. E aí começou a enxergar gente como? Jesus tem o seu jeito de fazer as coisas. Até quando nós vamos bloquear o agir de Deus na nossa vida, querendo que Deus faça e faça como a gente quer que Ele faça? As coisas não funcionam desse jeito. Nós precisamos mudar um pouco o nosso olhar em relação ao agir de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Vocês estão me entendendo? Eu estou colocando para vocês algumas visões a respeito do milagre. Algumas formas de olhar e de ver o agir de Deus. Um outro ponto interessante, que quando ele é curado, os vizinhos aparecem.
E a Bíblia diz que eles começam a conversar ali. Será que é? É ele mesmo? Será que não pode ser? Porque ele era cego, agora está enxergando. E eles começam a discutir. Gente, vizinho conhece vizinho, né? Mas não é que o fato de conhecer fisicamente, é de reconhecer aquilo que Deus fez na vida dele. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de olhar o que Deus fez e reconhecer o milagre de Deus. Ah, não, quando Deus faz milagres, eu reconheço rapidamente. Não é assim não. Não é assim não. Quem aqui já teve uma pessoa muito próxima de se converter, você falou assim, duvido. Não precisa levantar a mão não. Todo mundo. Hã? Aquela pessoa que se converteu e pega a Bíblia, né? Você crente, não estou falando você não crente, não, você crente. Aquela pessoa se converteu, carne de pescoço. Sabe aquela pessoa, carne de pescoço? Aquela tia que sempre deu trabalho nas festas de final de ano. Bebia todas, xingava o pastor, aí chamava você, e aí pastor, vai pegar o dinheiro nosso? Ela se converte. Aí você fala assim, será que se converteu mesmo? Não é? Quando um artista famoso se converte, né, o que a gente fala? Né, será? Né, isso ele quer o quê? Ele quer vender alguma coisa. Não é assim? Né, nós também temos essa mesma visão das coisas que Jesus faz, gente. Que é essa visão da incredulidade. Será que é isso mesmo? E outra coisa, você não precisa esperar nada diferente das outras pessoas. Porque os milagres que Jesus vai fazer na sua vida, nem sempre vão ser reconhecidos aos olhos de outras pessoas. Entenda isso. O que eu falei? Que os milagres que Deus faz na sua vida, nem sempre serão reconhecidos aos olhos de outras pessoas. Eu me converti, não bebo mais. Mas sempre vai ter aquela pessoa dizendo assim, é só uma questão de tempo. Olha, eu me converti, Deus mudou a minha vida, agora eu não sou mais um mentiroso, não sou mais uma mentirosa. Sempre vai ter uma pessoa dizendo assim, eu duvido, eu duvido. Você pode pegar a Bíblia, pôr a sua gravata no domingo, subir no seu carro, e aquela pessoa fala, será que vai para a igreja mesmo? Será que vai para a igreja? Sempre vai ter pessoas duvidando daquilo que Deus fez na sua vida. Sempre vai ter. Aqueles amigos que nós encontramos de vez em quando na rua, de muito tempo, e começa a conversar com você, ele pode ver a mudança na sua vida, mas ele vê, mas ele não reconhece, não aceita. Olha para a sua vida e pode ver uma transformação divina, um milagre de Deus, mas não acredita. Nós não podemos desanimar diante dessas situações. Primeiramente, nós precisamos olhar o que Deus faz e crer de todo o coração. E outra coisa, nós não podemos desanimar se outras pessoas não acreditam naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Deus está fazendo um milagre na sua vida, eu creio nisso. Amém? Quando eu vejo uma pessoa entrar nessa igreja aqui, com a vida totalmente desgraçada, desculpa a palavra, mas é essa, com a vida destruída, e a pessoa senta aqui, vida financeira, família, doença, tudo quanto é coisa, a pessoa chega aqui destruída em todos os sentidos na sua vida, e Deus começa a fazer, eu creio na transformação e no milagre de Deus na vida daquela pessoa, eu creio que é um passo de cada vez, é etapa por etapa, eu creio na transformação de vida, pelo poder que existe no Evangelho, é isso que eu prego, eu estou pregando para vocês aquilo que eu creio, e eu creio que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, milagres acontecem, vidas são transformadas, histórias de vida são transformadas, pelo poder de Jesus, pelos milagres que Deus faz na nossa vida, e você é um exemplo disso. Nós somos um exemplo disso. Talvez você esteja no caminho. É um passo de cada vez.
Você chegou, você está caminhando, talvez você tenha dificuldades, mas já existe testemunho na sua vida, já existe milagre de Deus na sua vida. Não para de crer não. Vai ter aquele que vai dizer assim, ainda está mais ou menos, de vez em quando ainda toma um goró, de vez em quando ainda coloca um pito na boca, coloca um cigarro na boca, de vez em quando ainda encontra esse irmão, andando com aqueles irmãos lá, mas você está aqui hoje, Deus está fazendo um milagre na sua vida, algo já começou na sua vida, não perca isso. Não vai faltar gente falando para você assim, não é, mudou, mas mudou um pouco, é só 30%, é só 10%, você está aqui, meu irmão, é um milagre, o fato de você estar aqui já é um milagre de Deus na sua vida. Não deixa ninguém roubar o seu testemunho. Pode ser que a sua vida não seja tão perfeita como você quer, mas ela vai melhorar todos os dias Deus vai fazer um milagre na sua vida, porque aquele que se coloca na presença do Senhor Jesus, recebe milagres de transformação de vida. Esse é o poder do Evangelho. Amém. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. Você vai ficar deixando os vizinhos falar assim, não é, deixa para lá, siga em frente, siga fazendo aquilo que Deus coloca no seu coração. Você vai ficar dando ouvidos para isso. É mesmo, né? É. Será que eu sou eu? Quem já teve uma experiência de ser curado por Jesus fisicamente? Está com uma situação, é curado fisicamente. Se você não tomar cuidado, você começa... A dor some. Mas daqui a pouco você começa a pensar. Não é assim? Será que sumiu mesmo? É porque eu tomei o remédio. Não é? Será que sumiu mesmo? Será? Aí você vai gerando a dúvida, e a dúvida gera o medo. E o medo é o contrário do quê? Da fé. Então, não vai faltar gente para colocar essas coisas na sua cabeça. Está indo lá na igreja, de crente, mas, fuja disso, amém? Saiba quem você é. Cada pessoa que entra naquela porta e senta aqui, para mim é um milagre do Senhor. É um milagre de Deus. É uma possibilidade que Deus tem de transformar histórias e glórias e graças a Ele por isso. Mas também tem gente religiosa dentro da igreja. Toda igreja tem os seus fariseus. Eu não vou olhar para ninguém aqui, senão o pessoal vai falar, será que sou eu, Senhor? Né? Toda igreja tem o seu religioso. Tem. A igreja daquela época também tinha. Tinha os fariseus. E os vizinhos levam o rapaz para os fariseus, religiosos, os líderes da sinagoga, da igreja, e fala assim, tem um negócio aqui, foi curado. E Jesus, e a Bíblia é interessante, né? Faz questão de dizer que Jesus curou quando? Que dia? No dia que a lei não permitia o trabalho. Eu sei que um dia nós vamos fazer uma grande caravana aqui para Israel. Opa, a turma ali pesou bem, hein? Vamos esperar o dólar baixar um pouquinho, depois a gente organiza isso, né? Vai baixar assim. Mas lá em Israel, gente, dia de sábado, assim, 6 horas da tarde na sexta, 6 horas da tarde no sábado. É o sábado judeu. É difícil. Até pegar um elevador é difícil, porque ele para em todos os andares, né? Pip, pip, porque até apertar o botão do elevador é trabalho. Então, estava lá os religiosos dizendo assim, mas como que pode ser de Deus? Você está quebrando aqui uma regra milenar. Meu irmão, você quer ver milagres acontecer na sua vida e através da sua vida? Você tem que parar de ser fariseu. Você tem que parar de ser religioso. Porque as coisas são desse jeito, tem que ser desse jeito, não pode ser de forma diferente. Porque a regra é... Cuidado, para a gente não confundir regra e doutrina com princípios da palavra de Deus. Porque o que mais existe aí são doutrinas e regras se tornando princípios que não estão contidos dentro da palavra de Deus. Se Deus quiser, gente, a gente manda marreta nessas paredes aqui, deixa tudo aberto e bota uma lona. Se Deus mandar direcionar, a gente bota um teclado aqui na frente só.
E se Deus mandar, a gente coloca aqui uma bateria inteira. Não tem isso. Não tem essas coisas. Eu digo e eu ensino sempre isso. O maior esforço de um presbitério é não estragar aquilo que Deus quer fazer. E estavam lá os fariseus, o milagre estava ali na frente. Olha lá, o homem enxerga. Mas não pode ser, sabe por quê? Está errado curar no sábado. Está errado. Está errado. Sabe, gente, nós precisamos recuperar a voz profética da nossa igreja. Amém? E para aqueles que falaram amém, Deus quer te usar. É restaurar a voz profética. Ah, não, é o pastor Brás que tem que orar para o demônio sair. Aí está lá o pastor Brás, sabe, 3 horas da madrugada, dormindo no aconchego da sua cama. Meu irmão, você está lá no fronte de guerra. Não estou falando se não chamar o pastor Brás, ele não vai. Mas às vezes a gente coloca isso na cabeça. Ai, e agora o que eu faço? Meu irmão, você é voz profética, levanta a mão e fala, capeta, sai. Sai. Uma vez uma pessoa me ligou, estava expulsando um demônio, me ligou uma quebradeira. E eu imaginei aquela cena de desenho animado, né? Mas achei bonitinho. Gente, bonitinho, vou explicar, senão vocês vão me apedrejar aqui. Uma quebradeira praia. E a pessoa ligou, né? Eu vi a situação, pastor, estamos com a situação aqui da pessoa endemoniada e tudo mais e tal. Aí eu olhei o relógio, falei, já vou colocar minha botina, né? Colocar a farda de guerra. Falei, não, pastor, não precisa vir aqui não, só intercede aí que a gente está na guerra aqui. Desligou o telefone. Eu achei bonito demais. Depois ligou, depois uns 15 minutos, falou, pastor, foi duro aqui, mas está tudo tranquilo. Falei, beleza. Gente, essas coisas me emocionam, sabe por que me emociona? Porque a igreja é isso. Igreja é isso. Nós vamos gerando as religiosidades, nós vamos, sabe, limitando o agir de Deus. Não é dessa forma, existe uma hierarquia, não, existe uma organização dentro da igreja. Mas eu gosto muito de uma palavra, de um versículo, muito citado pelo pastor Cláudio Honor, que citava muito esse versículo. Os sinais seguem aqueles que creem. Os sinais seguem aqueles que creem. E qual que é o olhar do religioso? Não é esse milagre, ele não é válido, sabe por quê? Porque ele não aconteceu na data certa. Vocês já leram Daniel? O livro Daniel? O anjo chega atrasado. Sabia? Lê para você ver. Deus manda um anjo. Acho que o anjo chega meio suado, meio cansado, fala, desculpa, peguei um engarrafamento. Cheguei um pouquinho tarde, mas estou aqui para resolver a situação. Né? Olha para você. Tempo, gente, lugar, jeito, pessoa. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. É só você falar assim, eis-me aqui, Senhor. Eu creio. E Deus vai te usar poderosamente. Para com esse negócio de religiosidade. Para com esse negócio. A gente tem que avançar na nossa fé. Na fé na palavra de Deus. Existe sim uma organização. Aqui os pastores fazem os casamentos, fazemos o batismo, por orientação, né, da nossa doutrina, da organização da palavra. Tem uma organização, mas a organização é só organização. Então a gente tem que parar de ser o fariseu dos dias de hoje. Precisamos. Se você ficar olhando as coisas que Deus tem feito no nosso meio, com os olhos da religiosidade, pouca coisa você vai contemplar. E pouca coisa vai acontecer na sua vida. Eu digo mais, pouca coisa vai acontecer através da sua vida. Mas se você deixar esses olhos da religiosidade, Deus vai fazer muito na sua vida. Amém? Tem os pais. O olhar dos pais é interessante, porque os pais chegam, aí o pai não é vizinho. O pai não tem como falar assim, não sei quem é. Percebe isso no texto? Vocês entenderam o texto? Os vizinhos falam assim, é ele, não é ele, não sei, pai parece. Ou mas aquele não enxergava, está enxergando, mas será que é ele? Eles têm dúvida. Eu até aceito essa dúvida. Mas o pai não tem como. O pai e a mãe chegou, os fariseus falaram, chama
chama os pais. Aí os pais chegam, não tem como falar assim, não é o meu filho. Assim, olha, é o meu filho. É ele. E ele era cego. Mas agora, porque está enxergando, a gente não sabe. Sabia, mas está com medo, sabe do quê? De não fazer mais parte da classe religiosa. Você sabia que nós estamos hoje aqui, reunidos, porque um dia alguns homens de Deus não fizeram mais questão de fazer parte de uma classe religiosa? Você sabia disso? Nós estamos aqui hoje, somos categorizados como evangélicos protestantes, porque um grupo de homens, há bastante tempo atrás, disseram assim, olha, se não é para servir a Deus e seguir aquilo que Deus está nos direcionando, a religião não nos interessa mais. Nós fomos formados diante disso. E os pais falam assim, olha, é meu filho, está enxergando. Agora, eu não sei porquê. Com medo, sabe do quê? De perder a sua posição dentro da igreja. Com medo de ser expulso da sinagoga. E isso acontece, gente. Quem aqui não foi rejeitado pela própria família quando se converteu? Não precisa levantar a mão, não. Mas muita gente. Muita gente foi rejeitada pela própria família. Às vezes pai e mãe. Né? Tem um pastor que um dia a gente vai trazer aqui, que é chamado Silvio Ferreira. Silvio Moura já esteve com a gente no acampamento. Um dia a gente vai trazer o Silvio Ferreira. Nós tivemos o privilégio de ir com ele e a esposa para Israel, uma bênção de Deus. E nesse último encapa que nós fomos, conversei bastante com ele e ouvi um pouquinho do testemunho dele. Quando ele se converteu, o pai dele o rejeitou. O próprio pai. O pai disse, você é crente agora, então você não é mais o meu filho. E quando o pai estava morrendo no leito do hospital, ele foi no hospital, bateu na porta, né, o enfermeiro falou, seu filho está aí. Ele falou, eu não tenho filho. E morreu nessa condição. E isso talvez não tenha acontecido nessa intensidade contigo. Mas às vezes as pessoas que a gente mais ama não vão enxergar o milagre de Deus na nossa vida. Até enxerga a nossa transformação, mas não vai reconhecer que Jesus mudou a nossa história. E nós temos que estar preparados para isso também. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Grandes coisas mesmo. Talvez você tenha que largar as suas estruturas para servir mais intensamente a Deus. Eu falei estruturas, a sua vida como um todo. E as pessoas que você ama podem não compreender isso. Pode apontar o dedo para você e falar assim, ó, é o meu filho, é a minha filha. Eu vejo que muita coisa aconteceu, mas olha, eu não sei de onde isso vem. Não reconheceu o milagre de Jesus, aquilo que Jesus fez na sua vida. E quando acontece com as pessoas que a gente mais ama, gente, essa dor, ela é mais dolorida. Imaginou um filho batendo no leito de morte do pai, o pai fala assim, não entra não, porque eu não tenho filho. E morrer nessa condição? Será que a nossa fé em Cristo alcança esse nível? Será que a sua fé alcança esse nível? Nós precisamos estar preparados. E, para encerrar aqui, tem o olhar, e eu acho o olhar mais interessante de todos, que é o olhar daquele que foi curado. Quando ele é questionado pelos religiosos, está aquela reunião toda ali, e aí os fariseus começam, curou, o que aconteceu? Aconteceu isso. Ele é até um jovem bem engraçado, né? Pessoa que nunca viu, começa a ver, eu acho que com certeza ela deve se tornar uma pessoa feliz, né? Ele falou assim, vocês estão perguntando tanto, eu acho que vocês querem ser discípulos de Jesus. Ele é até irônico, né? Vocês estão perguntando tanto a respeito dele, vocês querem ser discípulos? Ele falou, não, nós somos discípulos de Moisés. Mas, quando eles perguntam, mais uma vez, para esse rapaz que foi curado, a resposta que ele dá é uma resposta muito bonita. Ele diz assim, olha, eu não entendo de teologia, eu não entendo de organização eclesiástica, eu não entendo de hierarquia de vestes sacerdotais,
Sabe, eu não entendo dessa estrutura. Eu nem sei, na verdade, quem me curou. Mas eu sei uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Não importa nada. Eu não quero saber os porquês das coisas. Se era um dia que podia ou não podia, se foi porque eu era pecador ou se não era pecador, eu não quero saber nada. Eu só sei de uma coisa, eu tenho convicção disso. Eu era cego e agora eu vejo. A história desse rapaz é a história de todos nós. Nós éramos cegos e agora nós passamos a ver. Você era cego, eu era cego. Nós éramos cegos e agora nós passamos a enxergar. E agora nós vemos. Isso que importa. Sabe o que importa? É que um dia você andava numa escuridão chamada mundo. E hoje você vive numa luz chamada Evangelho. É isso que importa. Não é todos os porquês das coisas que aconteceram. A realidade é o seguinte, que Jesus mudou a nossa vida. E isso é mais do que o suficiente. O texto segue, e eu termino lendo a respeito do reencontro. Não precisa colocar não. Do reencontro. Esse jovem é levado na presença, pelos vizinhos, na presença dos religiosos, dos fariseus, chama os pais, e eles expulsam, né, os fariseus, não conseguindo resposta, expulsa esse jovem e fala, vai embora. E aí Jesus reencontra com esse homem que foi curado. Reencontra. Lembra que Jesus fez o barro, colocou, fala, vai se lavar lá no tanque Siloé. Não viu mais. E agora há um reencontro. E nesse reencontro, gente, acontece algo interessante. Jesus ouviu que havia o expulsado. E ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? E perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Hoje nós enxergamos. Hoje nós conseguimos enxergar ao Senhor Jesus Cristo. Por que nós não cremos? O primeiro encontro que aquele rapaz teve com Jesus, ele teve os seus olhos abertos. Ele passou a ver, a enxergar. Assim foi com a nossa vida. Nós nos encontramos com Jesus e os nossos olhos foram abertos. Nós passamos a enxergar. Agora, novamente, Jesus encontra com esse rapaz e faz uma pergunta. Você crê? Você crê no Filho do Homem? Você crê? Ele fala assim, mas quem é? É esse que está te falando. E ele olhando a Jesus, agora com os seus olhos físicos, ele diz assim, eu creio. Agora eu vejo. E agora eu creio. E o adorou. Eu sei que você enxerga, porque Deus já abriu os seus olhos espirituais. Agora, por que nós não cremos? Por que você não crê no milagre que Deus pode fazer na sua vida? Por que você não crê que Deus pode reverter essa situação financeira tão crítica que você vive? Você vê, você já enxerga, você conhece a palavra de Deus. Por que você não crê que Deus pode curar a sua vida? Por que você não crê que Deus pode restaurar o seu casamento? Porque nós já vemos através da palavra. Por que você não crê que Deus pode curar essa doença que você carrega há tanto tempo? Por que você não crê, enxergando e sabendo quem é Jesus? Por que você não crê que Ele pode curar essa angústia, essa tristeza que você carrega dentro do seu coração? Você vê, nós vemos. Agora, precisamos crer. Você crê no milagre de Deus na sua vida? Como você olha o agir e o mover de Deus na sua vida? Como você
Identifica a presença e o agir de Deus nesse lugar, nesse espaço. Talvez você até veja, mas essa manhã é um passo a mais. Você vai passar a crer. E ao crer, a adorar aquele que vai fazer milagres na sua vida. Fique de pé, por favor. Não basta somente ver, é preciso crer. Feche os seus olhos agora. E eu quero que neste momento, que você me acompanhe numa memória. Traga na memória a sua maior dificuldade, a sua maior luta, hoje, nesse momento. Aquilo que mais lhe incomoda, aquilo que tira o seu sono, tira a sua paz, aquilo que te impede de ser aquilo que Deus quer que você seja. Traga na memória, isso dói. Às vezes nós já vivemos tanto tempo desse jeito que nos acostumamos. Talvez você não quer nem mais tocar nisso, porque você já viveu tanto tempo assim, você já se acostumou com isso. Um cego de nascença, nunca tinha visto, nem sabia o que era enxergar, mas Jesus fez por ele, e ele entendeu que quando se encontra com Jesus faz milagres. Os milagres permite que a nossa vida avance. Então traga na memória aquilo que te incomoda realmente, aquilo que causa vazio, aquilo que tira o seu sono. E agora o segundo exercício é: comece a ver aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Senhor, abra nesse momento os olhos espirituais da sua igreja. Senhor, derrame no coração de cada um neste momento, ó Pai, uma fé. Derrame, ó Pai, no coração daquele mais incrédulo, ó Pai, uma fé cujos olhos espirituais, ó Pai, através dessa fé, serão abertos. Meu irmão, minha irmã, tem os olhos espirituais abertos agora. Você vai começar a enxergar. Alguns aqui terão visões. Você vai ter uma visão dessa situação tão terrível que você vive. Você vai ter uma visão, e muitos terão uma visão clara do agir, do mover de Deus. Você vai enxergar essa situação sendo revertida, papéis sendo assinados, sentenças sendo rasgadas, relacionamentos sendo restaurados. Você vai ver isso. Muitos aqui vão enxergar claramente, vão ver, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Você vai ter as imagens. Receba no nome do Senhor Jesus esse dom profético, esses olhos espirituais abertos. Você vai ver o seu casamento restaurado. Você vai enxergar neste momento um bom convívio dentro da sua casa. Você, marido, vai se enxergar abraçando a sua esposa. Você, esposa, vai enxergar abraçando o seu marido. Você vai enxergar o seu filho na presença de Deus, como se fosse algo acontecendo neste exato momento. Enxergue você, a sua casa e a sua família na igreja. Enxergue, tenha os seus olhos espirituais abertos. Enxergue os dons ministeriais que Deus te deu. Se enxergue ministrando a palavra, evangelizando, servindo na casa de Deus, por mais que isso tenha se perdido ao longo da sua história. Senhor, abra os olhos espirituais do seu povo nessa manhã, que nós possamos, ó Pai, enxergar aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Ah, minha irmã, e você que viu, enxergou,
momento sobre a sua vida é derramada uma unção, um poder. Receba no nome de Jesus uma unção e um poder sobre a sua vida, porque você não somente vai ver, mas a fé, essa fé vai produzir no nome do Senhor Jesus o resultado, porque aquele que crê e crê de todo o coração, enxerga, mas vê os milagres se realizando em sua vida. Derrama, Senhor, sobre cada um aqui nesta manhã, ó Pai, dessa unção e desse poder, Senhor. Nós vemos, ó Pai, e nós cremos, Senhor. Por isso nós te adoramos, ó Pai, porque nós estamos trazendo na existência agora aquilo que já foi esquecido, ó Pai. Oh Senhor, no nome de Jesus, nós cremos em milagres, ó Pai, nós cremos em milagres, e sabemos, ó Pai, que nós não vamos, ó Pai, deixar de contemplar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sim, Senhor, nós vemos a restauração, Senhor. Nós vemos, sim, ó Pai, um bom emprego. Meu irmão, você que tem lutado a vida inteira atrás de um bom emprego, Deus vai te dar uma visão clara a respeito disso. Você vai enxergar você naquela posição, naquele emprego, naquele cargo. Enxergue, feche os seus olhos para você poder enxergar. Feche os seus olhos físicos para você poder enxergar. Você vai enxergar. Você vai enxergar. Você que já desistiu de ter um casamento, de se casar. Você que já desistiu de se casar. Você que já deixou isso para lá, mas que ainda há algo que te machuca por dentro. Você vai enxergar a sua casa, um esposo, uma esposa de Deus. Se você fechar os seus olhos físicos, você vai enxergar, você vai ver com seus olhos espirituais. E creia de todo o coração. Quanto tempo faz que você não acessa a sua conta do banco e vê um saldo positivo? Isso também Deus quer fazer na sua vida. Você vai enxergar, você no final do mês dizendo assim: agora, Senhor, me dá sabedoria para investir isso aqui, Senhor. Você que já deixou de sonhar com a sua casa, em ter um carro, em ter uma vida boa. Você que já se acostumou talvez viver numa miséria, numa dependência, feche os seus olhos carnais e abra os seus olhos espirituais e contemple o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Ah, é ver, mas é crer. É ver, mas é crer. Creia. Eu sei que Deus já permitiu que você enxergasse. Agora creia, meu irmão, creia. Então somente creia. E você vai ver os milagres de Deus. Você vai ver o agir e o mover de Deus através da sua vida. É um novo olhar. Você vai olhar diferente para os milagres. Você vai olhar diferente para o agir de Deus na sua vida. Porque nessa manhã o Senhor restaura a sua visão espiritual. Aqui está passando por aqui. Você quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida? Vem aqui à frente. Você quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida? Vem aqui. Vem aqui no altar do Senhor. Há um fogo e um poder vindo deste altar. E quando você tocar aqui, você vai ver e vai sentir a presença de Deus sobrenatural na sua vida. Você quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida? Venha para esse altar. Venha para esse altar neste momento. Você quer ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida?
Você quer ver acontecer na sua vida aquilo que você nem imagina que pudesse acontecer? Venha para esse altar. Venha para esse altar. Ah, meu irmão, há um poder de Deus neste lugar. Pode subir aqui, se quiser subir, pode subir. Esse é o seu lugar. Aqui é a casa de Deus. Esse lugar te pertence. Esse lugar te pertence. Você pode subir. Existe um fogo e um poder vindo de Deus sobre este altar. E todos aqueles que tocam esse altar nessa manhã, recebe de Deus unção, poder, sabedoria. Todos aqueles que tocam esse altar nessa manhã, recebe de Deus, recebe de Deus o sobrenatural. Todos aqueles que se aproximam do altar, todos aqueles que se aproximam do Senhor Jesus, todos aqueles que têm um encontro real com o Senhor Jesus, são transformados, são curados. Todos aqueles que querem, recebem, porque Deus é um Deus de milagres. Jesus está aqui, Jesus está neste lugar, e Ele está tocando a sua vida, Ele está tocando a sua vida, porque você vai ser transformado por Deus, no nome de Jesus. Seja retida com toda a intensidade, ó Pai, retida com toda a intensidade. Jesus, faça conforme a sua vontade, faça no seu tempo, faça da sua forma. Nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, somente nós confiamos. Senhor, no nome de Jesus, eu declaro uma paz sobre a vida dessa igreja, ó Pai, pela autoridade que é dada, ó Pai, pela palavra de Deus. Eu declaro um tempo de paz sobre a vida desta igreja, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, um tempo de crer, um tempo, ó Pai, de aplicar a fé. Eu declaro, ó Pai, um tempo de milagres, um tempo, ó Pai, do sobrenatural de Deus sobre a vida dessas famílias aqui representadas. Meu irmão, um novo tempo de Deus sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então abrace o máximo de pessoas que você puder e declare um novo tempo de Deus sobre a sua vida, um tempo de milagres. Sim, eu creio em Ti.